Hoje vamos falar sobre um cenário que pode abalar o mundo inteiro. E se Estados Unidos e Irã entrarem em guerra? Eu não estou falando de tensão diplomática. Eu estou falando de confronto direto. O impacto não seria regional, seria global e imediato. Antes de continuar, se você quer análises profundas sobre finanças, geopolítica e economia global, se inscrevam para ajudar o canal Eruption Global. Eu começo pelo ponto mais sensível da economia mundial: o petróleo. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta passa pelo Estreito de Hormuz. Isso significa algo entre 17 e 20 milhões de barris por dia. Se esse fluxo for interrompido, mesmo que parcialmente, o mercado reage em horas. Em crises anteriores no Oriente Médio, o petróleo subiu entre 20% e 40% em poucos dias. Num cenário mais severo, eu poderia ver o barrel Brent ultrapassando $120. Em um bloqueio prolongado, não seria absurdo falar em $150, e energia é a base da economia moderna. Quando o petróleo sobe, tudo sobe junto: combustível, frete, alimentos, fertilizantes, transporte, indústria. Agora eu trago o impacto na inflação. Cada aumento de $10 no barril pode adicionar entre 0,2% e 0,4% à inflação anual de economias desenvolvidas. Se o petróleo subir $40, eu posso estar falando de até um ponto percentual adicional na inflação global. Na Europa, o impacto seria ainda maior. Nos Estados Unidos, combustível representa cerca de 4% do índice de preços ao consumidor, mas o efeito indireto é muito mais amplo. Energia está embutida em praticamente tudo. Com inflação pressionada, bancos centrais manteriam juros altos por mais tempo, e juros altos desaceleram o crescimento. Agora eu olho para os mercados financeiros. Em choques geopolíticos relevantes, bolsas globais costumam cair entre 5% e 15% nas primeiras semanas. Em cenários extremos, quedas acima de 20% não são impossíveis. Setores mais afetados seriam aviação, varejo e indústria pesada. Empresas de defesa tenderiam a subir. Empresas de petróleo também. O ouro historicamente se valoriza em momentos de guerra, e o dólar costuma se fortalecer como ativo de segurança. Se você está gostando desse tipo de análise estratégica e quer entender antes do mercado reagir, eu também preciso falar de crescimento global. Choques persistentes de energia podem reduzir o PIB mundial entre 0,5% e 5% no primeiro ano. A Europa poderia perder até 2% de crescimento. Os Estados Unidos poderiam desacelerar entre 0,5% e 1%. Mercados emergentes sofreriam ainda mais. Agora eu entro na geopolítica. Eu começo pela Rússia. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo. Se o preço da energia dispara, a receita russa aumenta imediatamente, mesmo sob sanções. Um petróleo acima de $120 significaria bilhões adicionais em receita para Moscou. Além disso, se os Estados Unidos direcionarem foco militar ao Oriente Médio, a pressão estratégica sobre a Rússia diminui. Isso pode alterar o equilíbrio na guerra da Ucrânia. Energia cara é vantagem econômica para Moscou, e distração americana é vantagem estratégica. Agora eu falo da China. A China é o maior importador de petróleo do planeta. Cerca de 70% do petróleo que consome vem de fora. Grande parte vem do Oriente Médio. Um bloqueio no Estreito de Hormuz ameaça diretamente sua segurança energética. Isso é um risco real, mas existe outro lado. Se os Estados Unidos estiverem envolvidos em um conflito prolongado, o foco no Indo-Pacífico diminui. Isso interessa a Pequim. Além disso, a China pode se posicionar como mediadora diplomática, pode ampliar acordos energéticos com países do Golfo e fortalecer laços estratégicos com o Irã. Agora eu conecto todos os pontos: energia mais cara, inflação mais persistente, juros elevados, mercados voláteis, dívida pública mais cara e risco crescente de recessão global. Em um cenário extremo, com bloqueio prolongado e petróleo acima de $150, eu poderia ver inflação global voltando para níveis acima de 5%, bolsa acumulando quedas superiores a 20%. E crescimento global próximo de zero. Isso tem nome: estagflação. Alta de preços com baixo crescimento. Um dos piores ambientes econômicos possíveis. E o Brasil, como exportador de petróleo, poderia se beneficiar da alta dos preços, mas o dólar valorizado pressionaria o câmbio. Combustíveis mais caros alimentariam a inflação. O efeito seria misto, com forte pressão sobre o consumidor. Eu encerro com um ponto central: uma guerra entre Estados Unidos e Irã não seria apenas um conflito regional, seria um choque energético global, com impactos diretos em inflação, juros, bolsa, crescimento e no equilíbrio de poder entre grandes potências. Rússia poderia ganhar receita, China poderia ganhar espaço estratégico, mas o mundo como um todo pagaria a conta, e essa conta seria bilionária e imediata. Se você quer continuar entendendo o que realmente move o mundo por trás das manchetes, se inscreva agora no canal Eruption Global, ative as notificações, porque aqui a análise vem antes do impacto. Nos vemos no próximo vídeo.